Café com Deus Pai. Devocional 37 de 366. Organize sua agenda. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Eclesiastes 8:17. Algum dia você já se sentiu perdido a respeito do seu propósito de vida? Você já se perguntou e não achou a resposta? Parece simples, mas não é. A grande verdade é que no mundo em que vivemos, todos buscam um sentido para a vida dentro de si mesmos. E todas essas tentativas de relativar no homem e até mesmo estabelecer um segredo, uma fórmula geral para o sentido da vida, como se esta fosse uma ciência exata, leva muitas pessoas a gastarem muito tempo e muita energia em vão. Aqueles que se concentram em estudar para uma profissão e serem bem-sucedidos, aos que fazem do seu talento nas artes um motivo para encontrarem sentido da vida, ainda outros que saem viajar pelo mundo buscando em cada cultura diferente uma forma de encontrar o propósito de vida. Acredito que não há nada de errado em se profissionalizar, ser criativo nas artes ou ainda viajar buscando desbravar as culturas em nosso mundo. A grande questão é que, se Deus não estiver presente, nada fará sentido. Reflita sobre. Quantas horas por dia você passa com sua agenda em torno de você mesmo? Onde está Deus na sua agenda? Onde está o seu próximo na sua agenda? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado ao que realmente é mais importante? A questão não é sobre você e a resposta não está em você. O propósito da sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal. Portanto, busque viver os planos de Deus, alinhar o seu coração ao dele, pois só assim você terá uma vida plenamente satisfeita e realizada. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. A sugestão de leitura bíblica é o Salmos 17 e a palavra-chave é disponibilidade. E esse devocional falou muito comigo realmente nessa questão de adoração. E quando muitas vezes a gente está tentando encontrar um sentido na nossa vida, a gente está tentando encontrar o nosso propósito. Hoje em dia, especialmente essa palavra propósito, ela está muito em alta, as pessoas falam muito sobre isso. E o quanto a gente tem que observar e perceber os pequenos detalhes. E quando a gente perde os pequenos detalhes da vida, a gente perde a nossa alegria. Porque a alegria, a felicidade, o bom ânimo está nas pequenas coisas, está no café da manhã com a família, está em encontrar alguns amigos e conversar um olho no olho, em o marido chegar em casa e você está esperando com um sorriso, em você encontrar sua mãe, passear com a sua filha. Então, quando a gente perde esses pequenos detalhes da nossa vida, a gente perde a alegria porque a gente não está concentrado no que importa, nesses pequenos detalhes. Inclusive, hoje aqui no devocional fala, né, da gente estudar, da gente viajar, enfim, tudo isso pode nos trazer alegria e é muito bom estar tudo bem, a gente conhecer outros lugares, outras culturas, mas de nada vai adiantar se a gente não estiver Deus, se a gente não tiver o nosso coração alinhado com o Senhor. E aí a gente dá graça a Deus quando a gente está feliz, né? Quando a gente está em alegria, quando a gente está vivendo coisas boas. Mas e quando a gente está vivendo uma turbulência, quando a gente está vivendo uma doença, quando nossa filha está no hospital, quando tudo na nossa vida está o caos, quando o caos está instalado, a gente dá graças a Deus? A gente não dá graça a Deus. E são nesses momentos que a gente cria o nosso testemunho. O testemunho nada mais é do que o problema na nossa vida, do que o que Deus está preparando, nos preparando para ser uma líder na nossa vida, para viver de uma forma abundante. Hoje eu te convido a que a gente tenha como estilo de vida a adoração. Sabe aquele louvor que diz: és fiel a todo tempo tu és tão bom. Exatamente, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom quando você bate o carro, porque se você só bater o carro, porque você tem carro, então Deus é bom. Deus é bom em todas as adversidades da vida, só que nós, com a nossa visão limitada de ser humano, a gente não consegue enxergar o quanto quando a gente está passando por um problema, quando a gente está passando por dificuldade no nosso casamento, independente do problema que tu esteja passando, Deus está te preparando. Isso é uma lição, entende? O problema é como se fosse a nossa graduação, porque o diploma é importante, é a sabedoria, a gente estudar, a gente entender do que a gente está falando, não sair, né, aí falando baboseira à toa, mas o que realmente é importante, o que te
torna uma pessoa líder, te torna uma pessoa com autoridade, são as experiências da vida. O diploma é ótimo, é claro, como eu falei aqui, mas a construção da tua vida é através das tuas experiências. O que te torna uma pessoa com autoridade é os teus testemunhos. Então, se hoje tu está passando por uma adversidade, esse problema vai ser o testemunho ali na frente. E esse teu testemunho de vida pode ajudar muitas outras vidas, pode ajudar muitas outras pessoas. Não só o teu diploma, entende? Então, se tu tiver um diploma, se tu não tiver a Deus, se tu não tiver um testemunho para dar, tu não ajudar outras pessoas através do que tu passou, do problema que tu enfrentou e do testemunho que tu criou através disso, do que adianta? Do que adianta a gente ter um diploma? A nossa vida aqui é para servir. E a gente só está aqui para servir, não é sobre nós, não é sobre o nosso tempo, não é sobre a nossa agenda, não é sobre as nossas vontades. Então, um coração grato, ele louva a Deus o tempo todo, porque ele sabe que Deus é bom o tempo todo. E louvar a Deus na dificuldade é ter esperança, é mostrar o quanto a gente tem fé. Sabe, o quanto a gente tem esperança, que coisas boas depois dos problemas vão acontecer, porque a gente vai tirar um testemunho daquilo, porque a gente vai sair muito melhores daquele problema. A esperança é o que move a nossa fé. A esperança, ela molda o nosso caráter. E muitas vezes pode dizer, Maiara, mas eu não estou aguentando, está muito difícil, eu estou vivendo um caos já há muito tempo, eu não estou aguentando. Você não está aguentando porque você não está depositando a sua fé em Deus, você está depositando em você mesma. Por isso que você não está aguentando. Porque a gente, como ser humano, a gente é limitado. Então, se em algum momento da nossa vida a gente diz, eu não estou aguentando, é porque a gente está depositando a nossa fé, a nossa esperança em nós mesmas ou no outro, criando expectativa no outro. A gente precisa entregar, confiar a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Porque Ele sim nos prepara, Ele nos capacita para enfrentar o problema, não é nós mesmos. E a vida te dá o que você precisa, não é o que você merece. Ah, mas eu sou uma mulher virtuosa, eu sou um homem de Deus. Não te dá o que você merece, a vida te dá o que você precisa. Uma mulher virtuosa, uma líder, um líder na tua vida. A vida, ela faz isso. Ela te dá o que tu precisa para te aprender, para te evoluir. Então medite na palavra do Senhor. Ah, Maiara, mas eu faço meu devocional 3 vezes na semana. É pouco. O quanto tu tá dedicando tempo na tua agenda para o que realmente importa, começando o teu dia, sabe, meditando na palavra do Senhor, sabendo que Ele é bom o tempo todo, mesmo na adversidade. Então, se hoje tu está passando por um problema, pensa que esse problema que está te consumindo, que está consumindo a tua agenda, que está consumindo os teus dias, louva a Deus por isso, porque tu vai passar. Entrega a tua esperança em Deus, que é o único que pode te ajudar, que é o único que pode te capacitar, para que depois você conte esse problema como testemunho e ajude outras pessoas. Quando a gente entende isso, vira uma chave extraordinária. Quando a gente pensa em escola, a gente tem que pensar que a escola que realmente ensina é a escola da vida. E a graduação da escola da vida é o problema. Então, se tu está passando por um problema, hoje agradece. E lembra que Deus é bom o tempo todo. Lembra que o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Louvar a Deus na dificuldade é quando você realmente precisa louvar, porque louvar a Deus na felicidade é muito fácil, né? Louvar a Deus quando a mesa tá farta, louvar a Deus nas épocas de Natal, de Páscoa, dizer o quanto Ele é maravilhoso, estar com a família, né? Conseguir tempo na tua agenda para fazer aquela ceia com a família, fazer amigo secreto, dar presentes, louvar a Deus nesses momentos, dizer o quanto Ele é maravilhoso. É fácil, qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, louvar a Deus, mostrar a tua fé na esperança de dias melhores, quando tu está passando por um problema, o testemunho que tu vai tirar disso, é isso que a gente precisa fazer.
É fácil quando a gente fala, mas é extremamente difícil aplicar isso na nossa vida. É extremamente difícil. Eu não tô aqui para te dizer que é muito fácil adorar a Deus quando a gente tá, por exemplo, com a nossa filha no hospital. Eu já passei por algumas situações assim com a Cecília. Criança, né? Cai, corta, tem que tomar ponto, aquela coisa toda. Vai no hospital, ela passou por uma fase também quando ela era menorzinha, que ela teve bronquite. Então, a gente ia no hospital, fazia bombinha, isso e aquilo. Nesses momentos, é fácil adorar a Deus? Nesses momentos que tu tá vendo a tua filha ali, é fácil tu dizer obrigada, Senhora? Não é fácil. Só que hoje, a minha filha tá ótima e hoje a minha amiga tá passando por uma situação assim, eu consigo olhar e dizer para ela, tenha fé, tenha esperança, faça o que precisa fazer. Leve seu filho no especialista, ore pelo seu filho. A oração move, gente, a oração é o ato mais... É um ato de milagre, sabe? A oração é o que tem de mais poderoso na nossa vida. Então hoje eu consigo contar o meu testemunho para ela, dizer, lembra, a Cecília passou por isso, por aquilo, e hoje minha filha tá ótima. Eu me agarrei em oração todos os dias, todos os momentos que eu estava no hospital com ela, eu me agarrava em oração e dizia, Senhor, esteja aqui conosco, capacite os médicos para fazer o melhor para minha filha agora, me dá sabedoria para poder estar aqui, para poder orar por ela, para poder passar segurança para ela ficar calma, para a gente fazer os exames, para fazer o que tem que fazer, para eu segurar a mãozinha dela, para ela fazer esses exames e vai dar tudo certo. E deu tudo certo. E hoje eu conto o meu testemunho. Porque naquele momento eu dei graça a Deus. Eu disse, eu vou passar por isso e a gente vai ficar mais forte, a gente vai ficar mais unida, a gente vai ficar mais conectada. Minha filha vai saber que ela pode contar comigo sempre. Que eu estou aqui segurando a mão dela. Então não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes a gente pensa, por que isso está acontecendo comigo? Eu não faço mal para ninguém. Por que isso está acontecendo comigo? Dê graça ao Senhor o tempo todo, porque a vida vai te dar o que tu merece para te ser melhor. As bênçãos para ti já estão todas prontas. Deus está te capacitando para te receber todas essas bênçãos da tua vida. Deus está te capacitando, então se tu está passando por um problema hoje, agradece, pensa que tu vai sair vitoriosa. Pede para Deus te capacitar, para te ter sabedoria, para te enxergar dessa forma. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por Ele estar conosco. Que Ele seja bem-vindo no nosso dia, que Ele se mantenha pertinho de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês. Obrigada por estarem aqui todos os dias. Espero que vocês tenham conseguido pegar algo daqui. A palavra de Deus, ela sempre nos preenche. A gente nunca sai vazias da palavra de Deus. Então eu espero que ela tenha te preenchido aí de alguma forma o teu dia, que Deus nos abençoe. Me chamo Mayara Arnold e estarei todos os dias aqui para fazer o nosso devocional.